Ele é o elemento químico mais abundante do universo, e a promessa de ser o combustível limpo do futuro. A grande questão é quais desafios terão que ser superados tanto em termos de tecnologia quanto em termos de interesses financeiros e climáticos para que isso aconteça. Estamos falando do hidrogênio. Os especialistas e entusiastas o chamam de combustível mágico, que pode abastecer carros, caminhões, trens, aviões e até mesmo navios. E o melhor de tudo, o único subproduto que resulta do seu consumo é água pura e limpa que pode se transformar em energia novamente. Seria o melhor dos mundos, não é mesmo? Já imaginou um combustível absolutamente limpo e barato que permitiria às pessoas a não terem mais limitações em sua locomoção e ainda assim fosse ambientalmente correto? Seria a libertação definitiva da humanidade dos combustíveis fósseis e todos os problemas ambientais que eles causam. Isso é bom demais para ser verdade, não é mesmo? Existe algum problema no hidrogênio que não estamos conseguindo enxergar? Nesse vídeo você vai descobrir o que existe por trás da empolgação em torno do hidrogênio como o combustível do futuro e quais os desafios para que ele deixe de ser apenas uma promessa. Mas antes de mais nada, vamos relembrar um pouco do que foi ensinado nas aulas de química sobre ele. O hidrogênio está no topo da tabela periódica. É de longe o elemento mais abundante no universo e está presente em praticamente todas as estrelas, inclusive no nosso próprio Sol. Veja que interessante, quando usamos alguma fonte de energia solar, indiretamente já estamos nos beneficiando do poder do hidrogênio como combustível. Ele é um gás muito leve, então geralmente é encontrado combinado com outros elementos, por exemplo, quando ligado ao oxigênio forma a água. Então, quando você usa alguma fonte de energia hidrelétrica, novamente está se beneficiando indiretamente do hidrogênio como fonte de energia. No entanto, para ser obtido puro, o hidrogênio precisa que essa ligação com outros elementos químicos seja quebrada, e uma forma simples de fazer isso é através de um processo chamado de eletrólise. Basicamente, a eletrólise consiste em inserir dois cabos carregados com eletricidade num recipiente com água. A eletricidade vai então quebrar as moléculas, separando o hidrogênio do oxigênio. O produto da eletrólise vai resultar numa quantidade 2 vezes maior de hidrogênio do que de oxigênio liberado. Isso porque a água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, a velha fórmula H2O, que todo mundo conhece. Estas bolhas formadas durante a eletrólise são gases puros, de um lado o cobiçado hidrogênio e de outro o oxigênio. E é esse hidrogênio puro, a promessa de combustível limpo e abundante que o mundo tanto anseia. Mas, uma vez que o hidrogênio é obtido, como se usa ele como fonte de energia? Existem 2 maneiras de liberar a energia do hidrogênio. A primeira delas é usando-o em alguma forma de combustão, pois ele é inflamável, ou seja, gera energia através da queima. A segunda forma é usá-lo para alimentar um dispositivo chamado de célula de combustível. Uma célula de combustível funciona como uma bateria, combinando o hidrogênio e oxigênio para gerar eletricidade. Esta eletricidade, por sua vez, pode ser usada para alimentar o motor de um carro, por exemplo. Então veja, falando especificamente sobre meios de transporte, o hidrogênio como combustível tem 2 características bastante interessantes. Ser usado de forma direta num motor a combustão, tal como a gasolina ou diesel, ou ser usado de forma indireta numa bateria que alimentaria o veículo através de eletricidade. E de novo, com a vantagem de que o resultado de seu uso no final seria apenas vapor de água. Maravilhoso, não? Apesar de soar como algo futurista, o conhecimento para fazer isso já existe há muito tempo. A célula de combustível foi inventada em 1842 pelo britânico William Robert Grove. Posteriormente, na década de 1960, a General Motors construiu uma van movida a célula de combustível que funcionava com hidrogênio. Embora tenha essa aparente vantagem no uso dos meios de transporte, essa tecnologia nunca se popularizou. Até hoje, praticamente todo o hidrogênio produzido no mundo é usado para outros fins, como na indústria de fertilizantes, siderurgia e petróleo. Ou seja, mesmo depois de tanto tempo, o hidrogênio continua sendo uma promessa, sem de fato ter se tornado uma fonte realmente relevante de combustível. O primeiro ponto que explica isso está no fato de que sempre foi mais fácil e barato utilizar combustíveis fósseis como fonte de energia. Desde a Revolução Industrial, nos últimos 260 anos, os combustíveis fósseis ganharam força como fontes de energia mais simples e escaláveis de serem obtidas, ainda que mais poluentes. E claro, estamos falando do carvão e do petróleo principalmente. O segundo ponto que explica por que o hidrogênio ainda não se tornou um combustível amplamente utilizado será explicado logo mais adiante. Então não saia do vídeo agora, ok? Pois bem, o que então está mudando o jogo a favor do hidrogênio? A resposta é simples, e pode ser vista praticamente todos os dias nos noticiários. Trata-se do temor envolvendo uma possível crise climática que o nosso planeta enfrentaria nas próximas décadas.
Existe sim uma parcela da população e de cientistas que seja contrária a essa ideia, mas o fato é que a grande maioria da comunidade científica defende que o excesso de consumo de fontes de energia poluentes afeta de forma negativa o clima da Terra. Este fato, somado ao aumento da pressão da opinião pública sobre o assunto, tem feito com que cada vez mais empresas e governos busquem saídas ambientalmente limpas e responsáveis. Tomemos o exemplo da indústria siderúrgica. Esse setor usa volumes altíssimos de energia e é responsável por cerca de 8% das emissões globais de CO2. Durante muito tempo, acreditou-se que apenas os combustíveis fósseis poderiam ser usados para alimentar as reações químicas essenciais para a transformação do minério de ferro em aço. No entanto, o hidrogênio também possui essa capacidade, enquanto queima de maneira limpa, deixando somente água como resíduo. Outro setor importante quando se trata do consumo de combustíveis, o de transporte marítimo, foi objeto de um estudo que mostra que navios partindo da China para os Estados Unidos poderiam fazer todo o trajeto usando células de combustível. Para isso, essas embarcações precisariam apenas reduzir o volume de carga transportada em torno de 5% ou adicionar pontos de reabastecimento ao longo da rota. Enquanto não temos navios movidos a hidrogênio, outros projetos piloto envolvendo esse elemento continuam acontecendo no setor de transportes, especificamente na área da aviação. Em 2020 aconteceu o primeiro voo de um avião de porte comercial movido a hidrogênio. E a gigante aeroespacial Airbus está trabalhando em 3 modelos que podem usar essa tecnologia de forma plena, com previsão de lançamento para 2035. Uma coisa é certa: voos de longa duração serão um desafio. Mas um novo estudo indica que mesmo a realização de voos de curta e média distância utilizando hidrogênio como combustível poderia reduzir as emissões da indústria da aviação em até 1/3. Ou seja, é uma notícia fantástica, visto que esse setor é considerado um dos mais poluentes do mundo. A adoção do hidrogênio em larga escala poderia ajudar a reduzir as emissões em alguns dos setores mais poluentes e, quem sabe, reverter a catástrofe climática prevista pelos cientistas. Porém, a forma de se conseguir isso não é tão simples quanto gostaríamos. Lembra do segundo ponto acerca do porquê o hidrogênio ainda não ter virado um combustível pop? Pois bem, chegamos nele. Acontece que nem todo o hidrogênio, tal como combustível, é gerado da mesma forma. A grande maioria, quase 90% como é produzido hoje em dia, é chamado de hidrogênio cinza. Isso se deve ao fato dele ser obtido a partir da queima de combustíveis fósseis, principalmente com o uso do gás natural. Então, o que era para ser o combustível do futuro, limpo e não poluente, é na verdade gerado a partir de fontes extremamente sujas. É nesse ponto que você pode pensar: isso estava bom demais para ser verdade, e sim, você está com a razão. Por questões óbvias, se quisermos usar o hidrogênio como uma fonte de energia limpa, então primeiro é necessário tornar limpas as formas como ele é produzido. Existem 2 formas de fazer a extração do hidrogênio sem agredir o meio ambiente. A primeira é através do que é chamado de hidrogênio azul, e a segunda, chamada de hidrogênio verde. Quando se fala em hidrogênio azul, estamos nos referindo a um processo em que o gás natural é usado para fazer a extração. O CO2 resultante é capturado e armazenado no solo ou reutilizado na indústria, como nos setores de alimentos e fertilizantes, por exemplo. Parece uma ótima solução, não é mesmo? E seria, se funcionasse. Na teoria é muito bonito, mas na prática, a geração de gases do efeito estufa no processo de obtenção do hidrogênio azul é absurdamente alta. Quem diz isso é Robert Howarth, que coproduziu um estudo profundo sobre esse assunto intitulado Quão Verde é o Hidrogênio Azul? Ele diz o seguinte: ocorre que a pegada de gás de efeito estufa, CO2, do hidrogênio azul é pior do que se você simplesmente queimasse o gás natural diretamente como combustível. Definitivamente nada se trata de baixas emissões sobre isso. Contrários à opinião do Dr. Howard, a indústria de óleo e gás afirma ser capaz de remover cerca de 90% das emissões geradas durante o processo de produção do hidrogênio azul. No entanto, um episódio que apoia a opinião do Dr. Howard aconteceu quando a ONG de direitos humanos Global Witness calculou que uma instalação de hidrogênio azul no Canadá, administrada pela Shell, é capaz de capturar apenas cerca de metade das emissões que gera. E não é só isso. A coisa fica ainda pior quando se leva em conta os vazamentos ao longo da cadeia de abastecimento, enquanto o gás é processado e transportado. Estes liberam metano na atmosfera, um gás de efeito estufa que, a curto prazo, é mais de 80 vezes mais potente no aquecimento do planeta do que o CO2. Em resumo, o hidrogênio azul parece ser mais um pesadelo do que um sonho para quem luta pelo uso de combustíveis mais limpos. Mas apesar dos indicadores negativos,
O hidrogênio azul entrou na agenda oficial das maiores economias mundiais, como Reino Unido, Estados Unidos, Japão e União Europeia. Segundo Chris Jackson, fundador da Protium, uma empresa do Reino Unido focada em hidrogênio verde, essa adoção dos governos em prol do hidrogênio azul foi resultado de uma massiva ação de lobby da indústria de petróleo e gás. É uma estratégia direta dessas empresas e não tem respaldo algum da ciência, diz ele. Ele continua: no fim das contas, o objetivo é continuar vendendo combustíveis fósseis para o mundo enquanto fingimos que as coisas vão melhorar. E por falar em hidrogênio verde, este sim seria a aposta de um hidrogênio verdadeiramente limpo e amigável ao meio ambiente. A ideia por trás dele é usar fontes de energia renováveis para produzir o hidrogênio. Pois é, de novo parece bom demais para ser verdade. O problema é que essa não é uma tarefa muito simples, pois esses meios de geração de energia ainda são pequenos se comparados com aquela gerada através de combustíveis fósseis. Dê uma olhada nesse gráfico da Agência Internacional de Energia. É possível ver claramente que energia hidrelétrica, biocombustíveis e outras fontes como energia solar e eólica representam a menor parcela do que é consumido no mundo. Uma vez que essas fontes representam a menor parte da matriz energética mundial, e considerando que seus custos não são exatamente baixos, isso se constitui numa barreira enorme para se chegar ao hidrogênio verde em larga escala e mais barato. Mas Chris Jackson, da Protium, mencionado há pouco, é bem otimista quanto a isso. Segundo ele, por dois motivos. O primeiro é que os eletrolisadores, que são os aparelhos responsáveis por fazer a separação do hidrogênio e do oxigênio, estão ficando mais baratos. E em segundo lugar, os preços das energias renováveis estão caindo consistentemente. Veja, por exemplo, o caso da energia solar, que tem se popularizado cada vez mais nos últimos anos, devido ao barateamento do custo dos painéis. Dito isto, especialistas na área de energia preveem que o hidrogênio verde se tornará mais barato que o hidrogênio azul por volta do ano de 2030 e mais barato que o hidrogênio cinza por volta de 2050. Vai demorar um pouco, mas não deixa de ser uma boa notícia, não é mesmo? Bem, era só isso então? Basta investir em fontes renováveis, produzir montanhas de hidrogênio verde e nossos problemas de combustível e poluição se acabaram? Bem, infelizmente não é tão simples assim. Aliás, já deu para perceber que quando se trata de hidrogênio não tem nada simples, não é mesmo? Ainda existe um grande problema relacionado a esse combustível, e eu deixei para te falar sobre isso só agora. O hidrogênio tem relativamente um baixo volume de energia. E por essa razão, é necessário cerca de 3 vezes mais espaço para armazenar a mesma quantidade de potencial comparado ao gás natural, por exemplo. Em termos simples, podemos dizer que o hidrogênio é um combustível fraco comparado a outros tipos, e, portanto, precisa do triplo da quantidade para gerar a mesma quantidade de energia. A partir dessa constatação, a ideia para contornar isso seria a construção de um grande número de novas instalações de armazenamento, dependendo de quanto hidrogênio realmente precisaremos. E, de novo, essa é uma questão complicada. Com a palavra novamente o Dr. Robert Howard, a eletricidade renovável ainda é um recurso escasso e precioso, e devemos usá-la da maneira mais eficaz possível, e o hidrogênio pode não ser a melhor maneira de fazer isso. Vamos ilustrar o que o Dr. Howard quis dizer. Carros de passeio são um grande exemplo para isso. Eles podem rodar com células de combustível abastecidas com hidrogênio. Mas transformar eletricidade em hidrogênio, transportá-lo para postos de abastecimento, bombeá-lo para uma célula de combustível e finalmente convertê-lo novamente em eletricidade, não é muito eficiente. Cerca de 60% da energia se perderia ao longo desse processo, ou seja, é uma perda absurdamente insana. Como alternativa, você pode usar a mesma energia para carregar diretamente uma bateria de íon lítio que alimenta um motor elétrico. Nesse caso, apenas 20% da energia seria perdida. Então sim, nesse ponto do vídeo você já deve ter percebido que os desafios acerca do uso do hidrogênio são enormes, desde a sua produção de forma limpa, até fazer com que o seu uso seja realmente eficiente e economicamente viável. Ele tem um potencial enorme de ser o combustível limpo do futuro. Mas não é de forma alguma a bala de prata que resolverá todos os problemas climáticos do mundo. Os próximos 5 ou 10 anos serão decisivos para determinar se o hidrogênio terá de fato o seu espaço cativo na cadeia global de fontes de energia. Existem previsões que apontam que ele possa suprir até 20% das necessidades energéticas até 2050. Nada mal para algo que hoje está praticamente em 0%. As chances do hidrogênio aumentam à medida que apoio de governos e empresas às novas tecnologias barateiem sua produção. Isso fará com que mais pessoas tenham interesse em usá-lo, levando a um ciclo virtuoso, pois quanto maior o consumo, mais barato seu custo se torna. São previsões otimistas, mas se outras tecnologias desacreditadas do passado deram certo,
Por que não acreditar num futuro em que tenhamos carros emitindo apenas vapor de água ao invés de fumaça? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Deixe também nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Nos vemos no próximo vídeo do canal Mundo do Futuro. Até mais!